desse tema. João 8, 37 a 47. Diz assim: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Porque ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Que discurso, que diálogo, que conversa impressionante, chocante e com uma dureza e uma perspicácia, uma agudez avassaladora. Que não apenas, Senhor, a leitura delas, mas a exposição da Tua palavra seja aguda como se apresenta. Então me ajuda nisso. Dá ao Teu povo a atenção que lhe é necessária e aplica a Tua palavra em nós. O fato é que não estamos aqui à toa, não caímos de paraquedas, não chegamos aqui nesse dia específico e escutaremos essa mensagem específica. Se nós cremos no Deus da providência, foi providência do alto estar aqui. Foi providência do alto as palavras que escutarei. E é providência do alto a decisão que tomarei. De modo que o Teu Espírito assista-nos à luz do que haveremos de escutar. E que corramos aos Teus pés, rogando a Tua bênção, o Teu perdão e a Tua adoção. Para a glória e louvor do Teu nome, em Cristo assim te oramos. Amém. Meus irmãos, como você está vendo aí, nós temos um tema para essa nossa meditação da noite. E obviamente que eu espero que você possa entender a pergunta: quem é o seu pai? Quem é o seu pai? É óbvio que diante, da pergunta e do enredo que acabamos de ler, é óbvio que eu não estou perguntando acerca do seu pai biológico, mas há um dos pais revelados aqui no texto de João, capítulo número 8, verso 37 a 47. Por quê? Porque uma das frases que mais escutamos, por favor, me preste atenção, por favor, fique atento ao que esse texto nos diz, porque, como eu disse no início, essa seja o que a gente muitas vezes dizia antigamente, ou os antigos diziam. Essa é a pergunta que vale milhões, ou ela não tem preço, uma pergunta como essa. Porque se respondermos, ou se de fato a resposta for o Deus dos céus, revelado nas Escrituras, não há preço para isso. Se por outro lado o seu pai for o outro, também não há preço para nós nos conscientizarmos dessa verdade e resolvermos a questão da filiação. E é por essa razão que essa é a pergunta mais importante de toda a história. É saber quem é o seu pai, destes que aqui são revelados. Uma vez que nós escutamos muito esse tipo de frase, e talvez você que se encontra aqui nessa noite seja um destes que escuta, ou melhor, que diz esse tipo de frase. E a frase que eu me refiro é exatamente essa: todos nós somos filhos de Deus. Quem já não escutou essa frase?
Você vai chegar e conversa com as pessoas acerca de Deus, de Jesus Cristo, e elas dizem assim: ah, moço, isso é bobagem, todos nós somos filhos de Deus, é ou não é verdade? Não é isso que a Escritura nos diz. E é por isso que essa mensagem é importantíssima para você, porque o grande intuito da Escritura Sagrada é que você não se engane no que tange a sua filiação ao seu Pai. Por isso que eu acho apropriado pensarmos nesse assunto num dia como esse, que é o Dia dos Pais. A pergunta é verdade que todos nós somos filhos de Deus? Eu não quero dar a resposta de mim mesmo, e por isso que eu quero pedir encarecidamente que você me acompanhe no texto sagrado. Porque o que é bom do que a gente chama de pregação expositiva é o fato de você se anular cada vez mais e olhar continuamente para o texto sagrado, e ele que fale o tempo todo. A minha intenção é só concatenar ideias, é fazer links, fazer com que você entenda uma palavra, a ligação de um versículo anterior com o posterior, e dessa forma nós chegarmos ao entendimento mais claro, nítido do que o autor bíblico quis comunicar quando escreveu o que escreveu. Esse é o meu trabalho aqui. Mas a Escritura, a Bíblia, quem tem que nos comunicar a verdade. E é por isso que eu gosto mais dessa ideia. E o tempo todo você olha para o escrito, olha verso tal, olha isso, porque o intuito é que ela fale e não que a gente fale, no sentido de dizer que ela comunique aquilo que a gente quer falar. E por isso eu quero chamar você para esse texto de João, capítulo número 1, verso número 12. João, capítulo de número 1, verso de número 12. Veja comigo, capítulo 1, verso de número 12. João, tá? A gente ainda está em João. João capítulo 1, verso 12. Olha o que tem. Mas a todos quantos o receberam, presta atenção, olha, presta atenção. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Como é que isso acontece? Com o que ele disse aqui. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos quantos não o receberam, estes não fora dado o poder de serem feitos filhos de Deus. É isso que claramente o texto nos diz. A saber, aos que creem no seu nome. Gálatas capítulo 3, verso 27, ele diz o seguinte, pode passar aí. Gálatas 3, 27, ele diz assim, ó: pois todos vós sois filhos de Deus. Todos vós sois filhos de Deus. Olha o que diz o texto. Mas como todos vós são filhos de Deus? Com uma coisinha que ele diz na parte B do verso de número 27, Gálatas 3. Mediante, por meio, o canal que corre a água da filiação se chama a fé em Cristo Jesus. Como é que acontece isso? Olha Efésios capítulo 1, verso de número 5. Efésios capítulo 1, verso número 5. Ele diz assim, olha: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Mais uma vez, olha a expressão: por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Pela vontade de Deus, pelo querer de Deus, pela bondade de sua vontade, por meio de Jesus, é que eu e você fomos adotados como filhos. Deste modo, fica-nos claro que aquela frase, ela está equivocada, pois nem todos são filhos de Deus. E essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você. Nem todos são filhos de Deus. Os textos que acabamos de ler, eles são óbvios, são nítidos, são claros quanto a essa verdade. Então é uma falácia quando as pessoas entendem ou compreendem que, sem ser por meio de Jesus Cristo, elas jamais serão filhas de Deus, filhos de Deus. Então apenas aqueles que depositam a sua fé em Jesus Cristo, eles expressam essa crença por meio da sua confissão, e elas vão expressar na vida também. É essa coisa que Jesus vai tentar nos mostrar aqui.
Porque também nós costumamos dizer, eu sou filho de Deus, e não é só mera confissão, mas você também pode dizer, ou alguém pode dizer, não, eu acredito em Jesus. Se o problema é acreditar em Jesus, está resolvido o problema. Eu acredito em Jesus, então eu sou filho de Deus. E Jesus vai dizer uma outra coisa que é importante. Não basta apenas confissão. Essa confissão ela vai ser atestada por uma coisa que ele vai nos dizer, eu não vou dar spoiler aqui. Mas preste atenção, Jesus é tão central no livro de João, que o propósito do Evangelho de João é para que nós tenhamos relação com Jesus Cristo. Veja, João capítulo 20, verso de número 31, ele diz assim, pode passar mais um aí. João 20, 31 diz assim, olha o propósito do livro de João. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a palavra Messias, o enviado, o ungido de Deus. De modo que ele está dizendo que o Evangelho de João foi escrito para que você e eu creia que ele é o Messias, que ele é o enviado, o ungido de Deus, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Todo o contexto dos versículos que lemos de João capítulo 8 não se inicia onde nós começamos a ler. Por essa razão, no início do culto, logo nos primeiros momentos, a gente fez uso da leitura, entendendo um pouquinho João capítulo 8. Então, volte para João 8, e aí volte para o verso de número 21. João 8, 21. Veja. João capítulo 8, verso 21. Eu vou sentar você na cadeira do contexto aqui. Entenda o que ele está dizendo o tempo todo. Por exemplo, esse é um filho de Deus, olha só. 8, 21, veja. Ele diz assim, ó, de outra feita, lhes falou dizendo, vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Veja que Jesus começa a defender quem de fato ele é, proclamando a sua origem divina. Está lá no verso de número 24. Veja, verso 24, olha o que ele diz. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Uma vez mais, agora salte para o verso 58. Verso 58, olha só. Jesus reafirma sua origem divina com o termo eu sou, que lá no Antigo Testamento é o termo que o Pai usa para si. Deus sempre vai se revelando e vai dizendo eu sou. O eu sou te enviou, o eu sou te assistiu, o eu sou enviou o Moisés à sua frente. Esse é o termo que é caracterizado com uma atribuição a Deus, ou aquilo que define a própria divindade. Jesus está usando essa terminologia, de modo que eu chamo sua atenção para o verso 58, veja. Verso 58 ele diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Veja que é o mesmo utilizado aqui em Êxodo capítulo 3, 14, a terminologia que o Pai usa para si. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Significando eu sou o que sou. Esta palavra expressa que Ele é o autor da vida, que Ele é o autor da salvação, que Ele é o Deus pessoal, que Ele é o Deus infinito, que Ele é o Deus original, que está por trás de tudo e para o qual todas as coisas desse mundo convergem. De modo que Ele é o sustentador de todas as coisas. O eu sou o que sou sinaliza a verdade de que nada mais define Deus senão Ele mesmo. Ele é quem se define. Ele define a si próprio. Ninguém é capaz de definir Deus senão Ele define a si mesmo. Por isso que Ele se revela a nós, senão eu e você não tinha a menor possibilidade de entendê-lo da maneira que adequadamente poderíamos entendê-lo. De modo que quando Jesus falou no verso 30 que Ele era o eu sou, muitos creram nele. Veja, verso 30, olha o que diz lá. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Todavia, Jesus disse que a prova da crença deles era a perseverança na palavra de Deus. E aqui, já começa a nos dar um norte.
De quem são os filhos de Deus? Nós já começamos com a ideia da mediação de Jesus Cristo. Ninguém é filho de Deus senão por meio de Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo, a crença na pessoa bendita de Jesus. Não apenas isso é suficiente. Nós vamos perceber algumas características na vida dessa pessoa que creu em Jesus. Se isso foi genuíno, ela vai evidenciar essas coisas. Por isso que Jesus, já no verso número 31, ele diz: perseverança na palavra, essa vai ser uma característica sua. Se não, observe, verso 31, olha o que ele diz lá. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. O que é que ele diz? Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se não for fogo de palha, se não for uma coisa assim, você só ficou emocionado. Foi bonito aquele culto, aquela coisa, aquelas músicas, aquilo que o pastor falou, ou aquilo que aconteceu, aquele clima estava tão bom. Como é que eu sei que isso foi genuíno na minha vida? Se eu perseverar, permanecer na palavra de Deus. Porque nós, quando conhecemos a verdade, o que é que ele diz no verso 32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então compreenda isso aqui. Cristo está dando implicações aqui. Ele está dando as implicações, que eu vou chamar aqui de marcas, que distingue os verdadeiros dos falsos. Os verdadeiros filhos, daqueles que dizem até ser filho, mas não é filho do nosso Deus. Então, no caso em questão, nós diríamos que são características daqueles que são filhos de Deus, ou seja, que tem Deus como Pai. E é como se Cristo quisesse dizer, a fé verdadeira, ou os verdadeiros filhos de Deus, serão percebidos pelo menos por duas coisas, que ramificam, obviamente, em outras tantas. Perseverança na verdade, na palavra, e obediência a essa mesma palavra. É por isso que é importantíssimo aqui, entenda, ele não vai falar em quantidade de vezes que você foi ao culto, embora isso seja natural daqueles que nasceram de novo. Ele não vai falar se você tem carteira de membro da igreja A ou B. Ele não vai falar que se você tem um certificado de batismo, apesar de todas essas coisas fazem parte da nossa vida. O que ele vai falar são de coisas muito práticas, que é como se fosse aqui um espelho para mim e para você, independente se você entrou por essa igreja hoje ou se você entrou desde o dia que ela foi fundada. E é diante desse espelho que eu desejo que você se enxergue nessa noite, porque se não for a verdade da sua vida, talvez seu pai seja outro, ou melhor, um desses ou outro, que não que a gente tanto desejaria para mim e para você. Deixa eu aplicar a primeira coisa. É que muitos vêm a Cristo e estão nas igrejas. Escute isso, por favor. Muitos vêm a Cristo e estão nas igrejas, escute, sem ao menos ter a ideia das implicações nas quais eles deveriam se submeter. Talvez essas pessoas nunca leram esse texto aqui, ó. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Para você talvez isso não faz nem o menor sentido, mas para um judeu do primeiro século isso faz todo sentido. Sabe por quê? Porque ele está vendo homens carregando cruzes nas ruas, eles viam isso. E à medida que eles viam pessoas carregando suas cruzes, eles também viam o local onde eles eram literalmente crucificados. De modo que ele está dizendo uma coisa muito óbvia para os judeus dos primeiros séculos, para nós não tanto, porque você não vê gente carregando cruz para ser sacrificado. O que ele está dizendo é: você quer ser meu filho, ou você quer ser meu discípulo, você quer ser filho meu, escute uma coisa. Negue a si mesmo, se sacrifique, morra para si. É isso que você quer? Essa é a mensagem que eu tenho para você.
Você percebe que não é meramente levantar a mão, repetir uma oração ou coisa do tipo. Nós não temos muitas vezes em mente as implicações do seguir Jesus ou do ir a Jesus. Sabe por quê? Porque muitas vezes Cristo ou Jesus ou Deus tão somente está vinculado às nossas necessidades, sejam elas materiais ou físicas. A gente quer uma resolução de um problema que estamos vivendo em casa. Deus é maravilhoso. Nós estamos desejando alcançar algum êxito profissional. A gente se relaciona com Ele. Nós queremos avançar academicamente. Deus é extraordinário. Mas não vemos uma vida de sacrifício a Ele. Não é uma vida de filho. Não é uma vida de discípulo. Então são essas as implicações que Jesus está dizendo. Conheçam essas coisas. E no fim, o teste de DNA foi realizado. O pai da criança vai ser dito. Isto posto, primeiro ponto, foi só a introdução, tá? Primeiro ponto, vamos lá. Se Deus é seu pai, primeira coisa, se Deus é nosso pai, há lugar em nosso coração para a sua palavra. Veja que é exatamente isso que Jesus diz, do verso 37 a 38. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é: tem espaço no seu coração para a palavra de Deus? Ou seu coração está tomado por tantas coisas desse mundo, por tantas ambições, por tantos sonhos, por tantos desejos, que a gente não encontra mais espaço para a palavra de Deus aí? Tem espaço no seu coração? Essa palavra, essa daqui, ela tem autoridade sobre a sua vida. O que ela fala é norma, é lei, é regra para você. Isso é ter espaço. Você entende que ela é realmente a sua regra de fé e prática, que tudo que ela afirma é a verdade de Deus. Se temos Deus como Pai, nós seremos conduzidos pela verdade. Venha comigo, verso 37, olha o que ele diz. Bem sei que sois descendência de Abraão. Verso 37. Aqui João considera que no sentido físico eles eram descendentes de Abraão, patriarca lá de Gênesis. Abraão é a figura do Antigo Testamento a qual Deus faz promessas e diz que ia abençoar ele com terra, com descendência e com a permanência dele no meio do seu povo. Agora perceba o contraste que ele faz. Eu estou na parte B do verso 37, quando ele diz assim, contudo procurais matar-me. Como eles poderiam querer matar aquele que Abraão, que era o pai dele, se alegrou? Está no verso 56, não sei se você lembra. Verso 56, que aqui diz lá: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Só existia um motivo para isso. Qual é o motivo? Volte, eu estou no verso 37, olha o que ele diz no final do verso 37. Olha lá: porque a minha palavra não está em vós. Se não há palavra de Deus no nosso coração, a nossa vontade é matar a Deus. Obviamente que você não diz isso com as palavras, mas você faz o exato oposto daquilo que Ele manda. E seu desejo era que aquilo que Ele falou não existisse para que você pudesse seguir. Por quê? Porque não há espaço no meu coração para essas verdades que confrontam-me com aquilo que eu desejo fazer. É como se Jesus dissesse: em vocês não há lugar para a minha palavra. Mais adiante, no próprio Evangelho de João, o apóstolo Paulo, ele simplesmente vai dizer o que é a palavra, João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E mais, Jesus aqui está dizendo o que Paulo vai repetir na carta aos Romanos, quando Paulo escreveu assim, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Fazendo uma comparação aqui, ele está dizendo o seguinte: cristão não é aquele que é meramente exteriormente ou apenas o é exteriormente. Por exemplo, tem carteira de membro, tem certificado de batismo, não é nada disso, apesar de ser também isso, não é apenas isso. Isto é bom, isso é importante para a nossa caminhada cristã, para deixar muito claro diante de todas as pessoas desse mundo que é isso que eu quero para a minha vida, que é isso que eu desejo para a minha existência toda. Isso é importante.
importante, mas não define em última instância quem é e quem não é um cristão genuíno. A questão é mais profunda do que essas coisas. A questão é coração. Consequentemente, esta mudança de coração, ela será evidenciada e as pessoas perceberão isso. E uma das formas mais claras é que a palavra dele tem lugar no meu coração. E leia-se, palavra dele tendo lugar no meu coração, chamarmos isso de obediência a Deus. Verso 38, olha o que ele diz: eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós porém fazeis o que vistes em vosso pai. Como esses judeus aqui, que estavam na discussão com Jesus, declaravam sua paternidade de Abraão, Jesus afirma que Deus é que é o seu pai. Dizer que fala das coisas que viu junto de seu pai é retratar a intimidade que Jesus tinha com ele, e ao mesmo tempo dizer que está passando adiante o que viu lá na presença do pai. Tudo que ele desfrutou com o pai está passando aqui para essas pessoas. E isto significa que ele sempre age exatamente como o pai age. A conduta de Jesus revela sua verdadeira paternidade. Infelizmente, o mesmo ocorre para com os judeus que estão aqui discutindo com Jesus. As atitudes daqueles homens, elas revelam a paternidade deles. Se não, veja, estou no verso 38, parte B, quando ele diz: porém, fazeis o que vistes em vosso pai. O porém aqui é usado para o contraste entre pais e ações. Então observe, nós temos dois grupos e cada um deles age como um pai. É muito comum, como a gente escuta muitas vezes, né? Você já teve a experiência de algumas pessoas conhecerem seus pais e de repente você entra numa loja, entra em um consultório médico e a pessoa diz assim: você é filho de... Às vezes assim, sou filho de... como é que você sabe? Nossa, você é a cara do pai. Você é ele todinho. Olha, quando você fez assim com a mão, nossa, era o pai. Era mesmo estar vendo ele aqui. É isso que ele está dizendo. À medida que vocês agem, é a mesma coisa que está vendo ele aqui. Porque é a cara do pai. Sendo assim, quem é o seu pai? Primeira coisa, que se Deus for o nosso pai, há espaço no nosso coração para a sua palavra. Há espaço no coração seu para a palavra dele. Segunda coisa, é que se Deus é o nosso pai, seremos obedientes a ele. Se não, vejamos, verso 39 a 41. Veja, o que ele vai dizer aqui é simples. A verdadeira filiação, ela é comprovada pela obediência. Arranque a erva daninha do engano. Por favor, não se deixe levar pelo engano de que você é filho de Deus, se essas coisas não estão presentes na sua vida. Arranque isso fora, essa falsa sensação de que de fato você é filho de Deus. No fim da história tudo vai dar certo. Não é, porque o texto sagrado está nos dizendo o contrário. De modo que eu rogo para que você possa abrir o seu entendimento, assimilar essas verdades. Porque se nós estamos, como disse João 17:17, que esse livro, estas palavras, ela é a verdade, isso é a verdade de Deus para o seu coração. Por isso que eu digo, você não caia aqui de paraquedas. Você não vem para esse culto por um mero convite de alguém, é providência do alto. É providência divina que estejamos aqui escutando o que estamos escutando para arrancar a erva daninha do engano de que somos filhos de Deus, sem que essas coisas sejam parte da nossa vida diária. Veja, verso 39, o que ele diz mais? Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Verso 40, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão, vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Uma vez mais eles protestam a paternidade aqui de Abraão. E é como se Jesus dissesse mais ou menos o seguinte: tudo bem, vocês são filhos de Abraão, vocês não estão insistindo nessa ideia, então ok,
pratiquem as obras de Abraão. Todavia vocês procuram me matar, e eu vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, e não foi isso que Abraão fez. Muito pelo contrário, Abraão ouviu a voz de Deus, e de tal modo ele obedeceu. Esta foi a obra de Abraão. Por que que não é a obra de vocês também? Já que vocês são filhos de Abraão, e não estava sendo essa a ação dos supostos filhos de Abraão. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês não refletem as características do pai de vocês. Vocês são ilegítimos, dizem ser, mas não são. Porque as obras de vocês testificam quem de fato é o vosso pai. Verso 41. Vós fazeis as obras do vosso verdadeiro pai. Eles retrucam. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. É como se ele dissesse ao contrário do que o Senhor diz: nós não somos bastardos, nós não somos ilegítimos, nós temos um pai, é Deus. Talvez seja essa a sua resposta também. Que conversa é essa que eu não sou filho de Deus? Muito pelo contrário, eu sou filho de Deus. Quem é você para dizer que não é? Não sou eu, é a Escritura que está falando aqui. Por isso o tempo todo a gente está assim: verso tal, 38, 39, 40, 41, 42, é ela que está dizendo. O problema é seu com ela. Ou você entende que ela é a verdade, ou você vai continuar sendo enganado pelo seu pensamento, pelo seu coração. Verso de número 42. Vamos para o terceiro ponto. Primeiro, se Ele é o nosso Pai, se Deus é o nosso Pai, há lugar no nosso coração para Ele, para a sua palavra. Segundo, se Deus é nosso Pai, nós seremos obedientes ao Pai. Terceiro lugar, se Deus de fato é o nosso Pai, amaremos Jesus. Se não, verso 42, porque a verdadeira filiação é expressa pelo nosso amor por Jesus. Veja, esse é mais um motivo que Jesus apresenta aqui para atestar que a fé daqueles homens era falsa, e uma consequência comprovaria que não eram filhos de Deus. Verso 42, veja o que ele diz. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Sabe de uma coisa? Se vocês fossem realmente filhos meus, vocês me amariam. Logo, porque o Pai me enviou. Se o Pai me enviou, vocês me receberiam da melhor maneira. 1 João capítulo 5, verso 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. O que ele está dizendo é que o amor a Jesus é uma consequência natural daqueles que têm Deus como Pai. E aqui há uma coisa interessantíssima. Ele já disse: vocês querem me matar. Vejam como isso é incompatível em vocês dizerem que Deus é o Pai de vocês. Porque se isso que está acontecendo, o desejo de vocês de me matar, vocês então estão dizendo que o Pai errou ao me enviar, já que eu fui enviado pelo Pai para esse mundo. Deus errou, o Pai errou ao me enviar. Óbvio que isso não tem o menor sentido. Eu penso que muitos querem matar Jesus, especialmente no sentido de desejarem que Ele nunca tivesse dito certas coisas que Ele disse, ou feito certas coisas que fez. Certa vez a gente estava pensando no Natal sobre Herodes, e o desejo de Herodes matar Jesus. E era impressionante como isso é uma realidade da nossa vida também. Porque quantas vezes Deus estabelece determinadas coisas para a nossa vida, e nós desejamos matá-lo para fazer o exato oposto daquilo que Ele estabeleceu para nós. É como se em cada um de nós existisse um Herodes desejoso de matar o Redentor para fazer a minha vontade, para fazer a sua vontade. Verso 43, me acompanha, ele diz: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Escuta, existe um defeito fatal. Vocês são
incapazes de ouvir. Escute, leia-se ouvir aqui como obedecer. Vocês são incapazes de obedecer a minha palavra. Olha que coisa impressionante é o que Jesus está mostrando aqui. Nós temos o maior de todos os pregadores falando. Era Jesus falando para aquelas pessoas. Então o problema não está em Jesus, que transmite a mensagem que eles estavam escutando, mas aqueles que a recebem. Quais eram então aqueles impedimentos que Jesus estava dizendo? Talvez sejam os mesmos que você. Jesus está dizendo: os vossos valores, eles impedem de vocês obedecerem. Os preconceitos, as crendices os tornam por natureza incapazes de ouvir essa verdade. Em seguida, Jesus solta a bomba e diz, verso 44, ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você já ponderou, já considerou a possibilidade muito real de ser filho do diabo? Eu vim no domingo à noite, cheio de bronca da semana, uma carga pesada, doido para ouvir uma mensagem que assim, vai ser uma bênção sua semana ou coisa desse tipo. Eu estou vindo para cá, para esse pastor estar dizendo que eu sou filho do capeta. Você já ponderou a real e fortíssima possibilidade de você ser filho do diabo? A gente está muito acostumado, e isso não é falácia, mas me escute. Nós estamos acostumados em pessoas serem tomadas pelo diabo e ficarem trêmulas, ficarem com forças incomuns, correrem e terem algumas manifestações super estranhas. Eles têm uma voz diferente, se comportam de maneira bem diferente. Mas certa vez eu escutei um pastor que em uma ocasião ele diz mais ou menos assim: o texto sagrado diz que quando o Judas Iscariote se encontra com Jesus, o texto sagrado diz que Jesus diz assim: olha, o que você tem que fazer, vai e faça logo. O texto também diz que o diabo se apossou da vida de Judas. E o que é que você vê depois? O texto dizendo que Judas foi e fez o que tinha que fazer. Falar com os guardas, dizer o lugar onde Jesus estava, para que ele fosse preso. Não mudou a voz, ele não ficou se debatendo no chão, ele não ficou com uma força descomunal, ele ficou tão natural como talvez você esteja. Mas fazendo exatamente aquilo que o pai dele o orientou a fazer. Você não precisa estar se debatendo para ser possuído. Você só precisa fazer o que ele quer. Você já ponderou o fato real de ter o diabo como pai? Porque aqui nós chegamos ao ápice da conversa. A tensão é evidente, como está aqui. A hora da revelação chegou. É como se Jesus estivesse dizendo mais ou menos assim: tá ok, eu já tentei falar inúmeras vezes quem de fato é o pai de vocês, não mencionei o nome para vocês ver se pegava assim no ar. Mas eu vi que vocês não conseguiram pegar no ar, porque vocês não aceitam nem entendem. Mas eu quero deixar bem claro para você: pelas obras que você tem, que realiza, eu não tenho outra coisa a dizer, senão afirmar que o vosso pai é o diabo. Como é que eu sei isso? As obras de vocês testificam. O exame de DNA está feito. Aqui está a prova. As vossas obras testificam quem de fato é o vosso pai. Percebam a semelhança. Estou no verso 44, olha o que ele diz. Ele foi homicida desde o princípio. Verso 37 diz: vocês querem me matar. Outra, verso 44, jamais se firmou na verdade, ele vive na mentira. Por quê? Porque se tivessem na verdade, ele já teria libertado. Lembra do verso 32? Martelo batido.
você já tem um pai. Vocês estão imitando perfeitamente a obra do pai de vocês. E o pai de vocês é o diabo. Por isso eu não tenho dúvidas quem é o pai de vocês. Era isso que Jesus estava dizendo para eles. Nenhum deles estavam se jogando no chão com uma voz estranha, com uma força descomunal. Eles só estavam tendo atitudes que caracterizavam o pai deles. E isso confunde-nos. Porque nós só acreditamos que aqueles que são do diabo são aqueles que têm essas possessões. E que de fato são, mas não só eles. E temos exemplos claros na Escritura, como esse aqui é. E como Judas. Não é bastante você dizer, as obras testificam quem é o nosso Pai. Verso 45, por favor. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. A prova disso é que Jesus dizia a verdade, mas eles não criam na verdade. Jesus disse assim, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes você já escutou isso? E você continua sem abraçar essa verdade. Você continua sem percorrer esse caminho. Você continua sem viver essa vida. Você entende? É isso. Já os filhos do diabo, eles são caracterizados pelo quê? Pela mentira, que eles não serão capazes de aceitar a verdade que é Jesus. Isso explica a descrença. O que não é explicado nesse versículo é a fé. Se mesmo os discípulos genuínos foram uma vez membros do mundo rebelde e caído, como é que eles vieram a mudar esse estado, já que eles também eram filhos desse que é citado aqui? A passagem não diz. A resposta na realidade foi dada em João 6,37. Você pode ir lá comigo? João 6,37. É porque a gente pegou o barco andando, né? E aí a gente acabou... Mas veja, João 6,37, olha o que ele disse. João 6,37. Olha o que ele diz. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Pule para o verso 44, ainda do capítulo 6. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Você diz assim, olha, não, agora não. Né? Você pensa que é Ele que nos traz. É Ele que nos arranca para perto. Pule para o verso 70 do capítulo 6. Replicou-lhes Jesus, não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Olha que coisa interessante, ele está falando de uma pessoa. Mas cita o Pai, porque as obras são idênticas ao do Pai. Volte para o capítulo 8, 46 agora, e a gente já vai caminhar para fechar. 46. Olha o verso 46, capítulo 8. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Escute rapidinho aqui, Jesus não está perguntando quem é que pensa que ele tem pecado, porque claramente muitos pensavam que ele tinha pecado, mas a pergunta era se alguém podia provar que ele era culpado de algum pecado. Quem é que tem como provar que eu sou culpado de algum pecado? Diante do céu e do Pai não há nenhuma acusação de pecado contra mim. Quem seriam eles para acusar Jesus? Escute, se as mentes mais sábias da situação não conseguiram encontrar motivos de pecado em Jesus, eles deveriam repensar se tudo que Jesus estava falando não era de fato verdade, quando muitos deles estavam rejeitando o que Jesus falava. Aí a pergunta que ele levanta no verso 47, mas por que razão não me credes? Verso
Verso 46, levanta. 47, nós temos a resposta dele. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos. Por quê? Porque não sois de Deus. Quantas vezes você já adentrou por essas portas e ouviu as palavras de Deus e saiu sem dar qualquer ouvido às palavras de Deus? Deixa eu lhe dar uma má notícia que pode ser uma grande notícia. É que você, com esse tipo de atitude, comportamento, você demonstra não ser de Deus. Segundo, que é a boa notícia, é que é possível se tornar filho de Deus. Aqui se encontra razão, motivo. Eles não escutam porque eles não são de Deus. E de fato, aqueles que não são de Deus escutarão tudo o que escutaram hoje. Vão embora para os seus lares. Vão se envolver nas atividades de amanhã. Vão se envolver nas atividades da terça, sejam elas quais forem. E tudo o que escutou aqui vai se perder no tempo e no espaço. Mas aqueles que são de Deus entraram por essas portas, escutaram o que escutaram e dizem para si mesmo: não é possível eu permanecer enganado como eu estava. Algo muda na vida, algo transforma por dentro. Lição de número 1. Se em nossas vidas não existiam os frutos da verdade, da obediência, da perseverança e do amor a Jesus, que desencadeia no amor ao próximo, não se engane. Talvez o seu pai é outro. E você talvez nunca cairá no chão se tremendo. Você nunca falará com uma voz estranha. Você nunca terá uma força descomunal. E isso não implica dizer que o diabo não seja o seu pai. Se não houver tais coisas, você não tem Deus como pai. Muitos dizem que até creem, porém a vida mostra o oposto. Exemplo do filho pródigo, lembra? O filho pródigo é uma parábola impressionante. O filho pródigo estava dentro da casa. Se a gente puder aplicar, seria mais ou menos assim: o filho pródigo estava dentro da igreja, mas perdido. Totalmente perdido. O texto deixa claro: ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Eu gostaria de lhe dizer, tem pelo menos um meio termo, mas a Escritura não me permite. Ou um, ou outro. Lição 2. É que o cristianismo sempre bradou a verdade. Contudo, sempre existirão opositores. Tem gente que sempre vai dizer assim, bobagem. Tem gente que vai dizer assim, vai ficar meio chacoalhado, mas sempre houve. Mas sempre essa verdade foi pronunciada: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Ele. Terceira lição. Essa tem a ver com nossa realidade dos pais. Seja um exemplo para seus filhos. Porque filhos imitam os pais. Eu não sei se você já viu essas imagens assim, ó. Filho imita pai. Eu lembro que eu tinha 5, 6 anos, eu já era da Polícia Rodoviária Federal. Passava assim, documento. Por quê? Porque filho imita pai. E a gente precisa dar bons modelos para os nossos filhos. Até cachorro imita dono, imagina filho. Eu citei essa frase semana passada.
ela diz assim, ó, filhos imitam os pais, por isso que bons exemplos são fundamentais. Quarta e última lição é que o início da paternidade, ela passa pelo arrependimento. Se Deus é seu pai, sua vida, ela será marcada por um grande arrependimento. O arrependimento de viver uma vida totalmente contrária daquilo que é o seu pai, ou na verdade, o que expressa ser o seu pai. O arrependimento de não querer mais viver uma vida que não se assemelha à pessoa bendita de Jesus. E dia após dia, você vai se arrepender dos seus pecados. 8,59 de João diz, então, veja comigo, João 8,59, veja. O que é que diz o texto? 59. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. O que é que isso quer dizer? Não houve arrependimento. Esse é o ponto. Se não houver arrependimento, não há salvação. Eles continuaram incrédulos e com o coração duro. Isso me lembra Atos 3, verso 19, quando diz assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Voltando ao que eu falei no início, uma das frases mais comuns que escutamos, onde as pessoas têm como uma verdade inquestionável, todos nós somos filhos de Deus. É muito comum pensar assim, mas é verdade segundo a Escritura? Não é verdade. João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Não éramos filhos. A Bíblia diz, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós não éramos filhos, mas Deus nos tornou filhos. Deixa eu concluir com uma historinha que certa vez li e achei bem interessante. Helena, professora do primeiro ano, estavam com seus alunos vendo fotografia de uma família. Na foto, um menininho tinha um cabelo e cor de pele bem diferente da dos outros garotinhos da foto. Uma das crianças, a Gabriela, ela achou que ele era diferente porque devia ter sido adotado. E disse, escute, eu sei tudo sobre adoção porque eu sou adotada. O que quer dizer ser adotado? Perguntou outra criança que estava próximo. Significa, disse Gabriela, que você cresceu no coração de sua mãe, em vez de crescer na barriga dela. Olha que coisa linda, é o que a Escritura diz acerca de mim e de você. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Você nasceu no coração do Pai, para que um dia você fosse adotado por Ele. Para que a gente fosse recebido por Ele. Para que nós não vivêssemos com um tipo de comportamento que não tem nada a ver com o Pai. Pelo menos com o do céu. Efésios 2,4, ele diz assim, ó, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, foi isso que fez com que eu e você fôssemos adotados por Ele, porque com um grande amor, Ele nos amou, Ele me amou. Sabe qual é uma das maiores expressões de amor de Deus para com a sua vida? É você não assistir Luciano Huck hoje. É você não estar na frente da televisão assistindo o jogo que talvez você queria assistir ou fazendo qualquer outra coisa. Uma das maiores expressões de amor para com a sua vida é ter trazido você aqui hoje, a fim de que você escutasse o que você escutou. Porque Deus tem interesse de que você saiba
da verdade dos fatos. Mesmo que você não tenha pai hoje, né, Bia? Eu vi você chorando, porque a gente sabe da sua realidade. O pai de Bia partiu faz um tempinho. Mesmo, Bia, que você não tenha um pai físico hoje, ou mesmo você que até tenha um pai, mas seja ausente ou se esqueça de você, eu só quero dizer uma coisa para você: Deus é o melhor pai que poderíamos ter. E Jesus é o melhor filho que poderíamos ser. Que Deus nos abençoe. Que nosso coração corra para Ele. E que hoje tenha sido o dia de arrancar o engano de que todos são filhos de Deus. Baixe sua cabeça. Eu queria convidar o grupo. A gente cantou uma canção linda e que ficou lindo aqui. Do nosso Salmos e Hinos, se eu não me engano, foi a segunda canção. E eu queria que você fechasse os olhos. E se porventura Deus não é o seu pai, pelo que você se comparou no escrito e no que tange a sua vida, essa é a hora de você dizer: Senhor, me perdoe. Senhor, me ajude. Eu recebo o Senhor como meu Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Que a tua mão gere em mim um novo nascimento. Dê-me um novo coração para que eu seja outra pessoa e essa pessoa sim pareça com o Senhor que eu digo ser meu Pai. Que quem sabe hoje seja o dia da sua filiação real. E que a partir de hoje você veja que houve mudança na sua vida. Você vai orar. Se você já é filho porque bate o que você escutou, aproveite para agradecer. E logo em seguida fiquemos todos de pé e cantaremos a canção que o grupo nos conduzirá, agradecendo a Deus pela oportunidade preciosa que Ele nos concede nesse momento. Oremos ao Senhor nesse momento precioso que Ele nos dá.